Olá! Hoje estamos aqui para fazer um apanhado sobre a física nuclear e de hadrons mais recente. Vão ser 3 aulas consecutivas e essa é a primeira delas. Então, isso que a gente está vendo aqui é a carta de Nuclídeos, que na verdade é a tabela periódica dos físicos nucleares. No eixo Y, a gente tem Z, no eixo X, né, número de prótons, e aqui a gente tem N, que é o número de nêutrons. Essa linha mais escura aqui no meio são os elementos estáveis que estão lá na tabela periódica. E os outros podem decair por vários processos diferentes que vão ser estudados aí ao longo do curso. Então, esse é o primeiro dos enfoques que a gente vai querer entender lá no final, quando o curso terminar. E o segundo deles é o diagrama de fases da QCD. Né? Então, QCD é a cromodinâmica quântica, e esse diagrama de fases está escrito aqui em termos da temperatura, sempre em MeV, porque a gente está sempre trabalhando com unidades em geral adimensionais, né? Unidades naturais, e aqui tem a densidade bariônica. Em muitos casos esse diagrama aparece em termos do potencial químico bariônico, são assuntos que a gente vai discutir também. Mas o que ele mostra para a gente é que numa certa região, temperaturas até 150, 170 MeVs, e densidades até 6, 7, 8 vezes a densidade de saturação nuclear, a gente tem uma fase constituída por hadrons, que é o mundo que a gente conhece, né? Então, os hadrons são os prótons, os nêutrons e as outras partículas que estão estruturadas em termos de quarks confinados. Mas existe a possibilidade de temperaturas mais altas e densidades mais altas desses hadrons se desconfinarem, para o que a gente chama de plasma de quarks e gluons. E como é que essa situação pode ser testada, né? Então, a gente pode testar aqui dentro das estrelas de nêutrons, mas a gente não tem um termômetro que mede matéria existente dentro das estrelas de nêutrons. Então, a gente vai depender de modelos efetivos. E a gente tem esses estudos que estão sendo feitos em laboratórios, né, como no RHIC, o Relativistic Heavy Ion Collider, no LHC, CERN, o FAIR, que fica no GSI, lá na Alemanha, e tem o NICA, que eu não coloquei aqui também, que fica em Dúbna, que estão testando diferentes regiões para ver, fazendo experiências onde essa fase hadrônica passa para a fase de quarks desconfinados, mas em geral ele se hadroniza depois, então a gente deixa uma assinatura de que essa conversão de fases é possível. Então, voltaremos para esse diagrama de fase, mas é a segunda imagem que a gente vai querer entender, né? Partes desse diagrama de fase a gente vai querer entender com a física nuclear. Existe a famosa QCD na rede, que resolve esse diagrama de fases da QCD, mas só em temperaturas altas e densidades bem baixinhas, né? Existem também extrapolações dessas contas teóricas e a gente vai voltar a discutir esse assunto ao longo do curso. Muito bem, então o que faz a física de hadrons, né? Ela está aqui entre a física de partículas e a física nuclear, e a gente está atrás de soluções para essa cromodinâmica quântica que a gente vai abordar aqui no curso. Existem dois modos de encontrar essas soluções. Uma que é com a QCD na rede e a outra que são os modelos efetivos, que é o principal assunto dessa discussão hoje e das próximas. Então, para falar de modelos efetivos, vamos ver um pouquinho da história e começar com os modelos que deram origem à modelagem da física nuclear, né? A física nuclear tem como característica o fato de que o potencial nuclear não é único e não é conhecido. Então, diferentemente do caso da física atômica, onde a gente conhece o potencial colombiano e a gente resolve a equação de Schrödinger para um potencial bem conhecido, aqui a gente depende de resultados experimentais. Então, é a física empírica no seu melhor.
Então vamos ver. Esse modelo da gota líquida, que parece um pleonasmo, né? Em geral, quando a gente pensa em gota, a gente pensa em gota líquida. Mas, de qualquer forma, foi baseado em alguns pressupostos. O primeiro deles é que o líquido é incompressível, né? Se eu colocar uma gotinha na minha mão e apertar esse líquido de um lado, ele vai sair para o outro, né? Então a gente não tem um limite do que a gente consegue comprimir o líquido, diferentemente do gás, né? Que a gente consegue comprimir com facilidade. E ele tem essa compressibilidade baixa porque ele é praticamente tem uma densidade interna praticamente constante. Além disso, os núcleos apresentam uma densidade, uma superfície muito bem definida, né? Então, a gente vai ver aqui um exemplo de uma figurinha onde a gente mostra isso. Também é possível mostrar que o raio do núcleo varia com o número de nucleons. Isso é, se eu pensar no oxigênio, que tem 8 prótons e 8 nêutrons, ele deve ter um raio menor, né, que vai com A a 1/3, menor do que se eu pensar no chumbo, que tem um A muito maior. Esse R0 é uma constante da ordem de 1,2 fermis, e a gente vai voltar a discutir esse assunto, mas o que é importante é que esse R varia com A a 1/3. E isso também é um resultado empírico, né, que a gente consegue mostrar lá da experiência. Por fim, a força nuclear satura. Então, tem um limite de atuação de um nucleon com relação aos outros nucleons ali, que vão definir essa força nuclear, e ela depende do isospin, né? Então, o isospin é uma quantidade que ela independe do isospin, que nos faz identificar se a partícula é próton ou nêutron. Então, a força nuclear, na verdade, ela enxerga apenas nucleons. Ela não sabe se esses caras têm carga ou não. Quem enxerga o fato do próton carregar carga e do nêutron não carregar carga é a interação coulombiana, que também existe dentro do núcleo e tende a afastar os prótons uns dos outros, mas ela é muito menor do que a força nuclear forte, que mantém esses caras todos ali dentro do núcleo. Bom, então, dito isso, isso aqui está a característica da densidade nuclear, né? Então, tenho aqui a densidade de prótons e de nêutrons, que foi feito por um núcleo especial. A maior delas é para os nêutrons. Em geral, os núcleos têm mais nêutrons do que prótons, e a de baixo é para os prótons. A gente pode ver que foram feitas diferentes aproximações para diferentes modelos, não vem muito ao caso. O importante é notar que se eu fizer uma aproximação do tipo Thomas Fermi, como resolver a equação de Dirac, a gente vê que essa parte aqui é mais ou menos constante, e aqui está a definição da superfície, né? Então, quando eu chego na superfície do núcleo, essa densidade cai a zero. Continuando a nossa história, né? Veio aí a fórmula semi-empírica de massa, que foi proposta por Bert Weizsäcker em 1935. E essa fórmula me diz o seguinte, que se eu pegar a massa de um núcleo qualquer, ela é dada pelo Z vezes a massa do hidrogênio, isso é, a massa dos prótons praticamente, voltou para trás, mais a massa dos nêutrons, menos o que eu gastei para manter esse núcleo ligado, que é a energia de ligação, certo? Então, se eu conhecer a energia de ligação de um determinado núcleo, eu sei definir a massa desse núcleo, ou vice-versa. Bom, a energia de ligação é uma quantidade que também é medida em laboratório, e ela foi parametrizada. Isso é, foi proposto esse modelo, certo? Onde a energia de ligação um nucleons, Z mais N, é dada por uma constante, que a gente chama de constante de volume vezes o número de nucleons, isso vai dar uma constante, menos vários componentes, né? Então, isso aqui tem a ver com a energia de superfície, vezes A 2/3, isso aqui tem a ver com o termo coulombiano, isso aqui é A menos 1/3, né? Esse aqui tem a ver com a energia de simetria, então, em geral, eu tenho um número diferentes de prótons e de nêutrons, então eu tenho essa assimetria, então essa energia de simetria aparece aqui, e aqui tem a ver com um termo de emparelhamento. Bom,
Depois a gente vai ver ao longo do curso como justificar cada um desses termos, mas o importante é que ele é parametrizado e uma das possíveis parametrizações é essa que eu estou botando aqui, né? São esses valores aqui, onde esse delta, ele varia se eu tenho um núcleo par-par, um núcleo ímpar-ímpar, ou um núcleo par-ímpar ou ímpar-par. É claro que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, e eu quero ajustar uma curva que a gente vê não é uma curva muito complicada, existem várias parametrizações possíveis. Essa é uma delas. Então, tá aqui a curva que a gente quer ajustar, né? Então, se a gente olhar para essa curva, aquela expressão que eu acabei de mostrar, ela ajusta esses dados, né? Então, ajustar dados é uma especialidade dos físicos, e aí fica... depois eu vou dar para vocês um link para um videozinho que eu fiz, mostrando como é que a gente brinca de ajuste de dados de uma forma muito fácil, usando um programinha simples e o Gnuplot, por exemplo. Ok, então tem aqui a curva que quer ser ajustada, que é ajustada com aquela fórmula. O importante é vocês olharem que aqui em cima, o cara que tem energia de ligação por nucleon maior é o ferro. E essa curva aqui está em volta de 8,5 MeVs por nucleon, certo? E o deuteron está aqui embaixo, né? Então ele é um cara que tem 2 MeVs aí por nucleon. Apesar desse modelo ser muito ingênuo, muito simples, ele explica várias coisas, né? Inclusive um pouco a fissão nuclear, que é algo que a gente vai ver também no próximo vídeo, numa próxima aula. Muito bem, como a gente viu lá, o ferro está lá em cima da nossa curva, né? Isso significa que se a gente quiser explicar os elementos do universo em termos do que as estrelas são capazes de fundir, o último elemento que a estrela é capaz de sintetizar de forma exotérmica, mandando energia para fora, é justamente o ferro, né? Então tem aqui essa figurinha que foi feita pelo Kevin, que é um rapaz que trabalha bastante comigo no canal, Mulheres da Ciência. A gente vê que a gente começa do hidrogênio, 71%, hélio 27%, e depois esse número vai caindo muito, o ferro já é 0,02%. Então a abundância de ferro no universo é muito pequena. E os outros elementos, depois do ferro? Como é que a gente justifica a existência do ouro, por exemplo, né? Então a gente vai ver na sequência. Então, essas estrelas que vão fundir elementos, né, por fusão nuclear até o ferro, elas estão aqui no que a gente chama de sequência principal desse diagrama proposto por Hertzsprung-Russell. Esse diagrama, vejam que temperatura ela cresce daqui para cá, né? Então, diferentemente do que a gente está acostumado, e aqui dá a luminosidade. Então, essas estrelas que são mais luminosas têm temperatura mais alta. Essas estrelas menos luminosas têm temperatura mais baixa. Ok. Essas estrelinhas aqui, ó, são as anãs brancas, então já são remanescentes estelares, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui são outros estágios da formação estelar, aí, gigantes vermelhas e coisas desse tipo. Mas o que nos interessa é que nessa sequência principal, as estrelas vão fundir elementos químicos até o ferro. Essa figura aqui foi feita pelo James Torres, que foi um aluno meu de mestrado, e eu gosto muito de usar, que ela é bem didática, né? Então, a gente aqui no começo, ele mostra aqui como surge a estrela, então isso vai ser abordado em outro momento. Mas depois que a gente tem a estrela, dependendo da massa dessa estrela, se ela for tipo 1, ela tem até 8 massas solares, tipo 2 até 25 massas solares e tipo 3 até 100 massas solares, ela vai ter evoluções estelares diferentes. E essas evoluções vão culminar numa morte estelar diferente. Então, o nosso Sol, que é tipo 1, ele vai passar por esse estágio todo aqui, gigante vermelha, supergigante vermelha, e vai terminar numa anã branca. Mas estrelas mais massivas, elas vão passar aqui, ó, nesses dois casos, por aquilo que a gente chama explosão de supernova. Hoje em dia as pessoas chamam só supernova. E elas vão resultar
numa estrela de nêutrons, e aqui tem a discussão sobre estrela de quarks, que a gente vai fazer em algum momento mais tarde lá aqui no nosso curso, ou uma estrela de quarks remonta ao diagrama de fases da QCD, que é o fato dessas criaturas estão aqui, e percebam que elas podem estar tanto do lado dos hadrons, estrelas constituídas por matéria confinada, como eventualmente aqui do lado dos quarks desconfinados, e é por isso que essas estrelas, dependendo de hipóteses, podem ser estrelas de quarks. Quanto aos buracos negros, hoje é um dia especial para falar deles, porque eu estou gravando isso um dia depois do prêmio Nobel ter sido dado para o Penrose e para mais duas pessoas que tiveram a paciência enorme de observar buracos negros, né? Então, depois da proposta do Einstein, o Penrose fez a conta teórica que provou que os buracos negros deviam de fato existir, e os outros dois que ganharam o prêmio Nobel, um deles a quarta mulher na história da física, né? Tão poucas mulheres fazendo física, ou será que elas não são enxergadas, né? De qualquer forma, isso foi anunciado antes de ontem, então os buracos negros estão aí muito na moda. Em termos de tamanhos, eu gosto de mostrar essa figurinha porque ela mostra as dimensões envolvidas nesses objetos que são esses remanescentes ou cadáveres estelares, né? Então, a anã branca tem mais ou menos as dimensões da Terra, só que muito mais densa. E a estrela de nêutrons, se a gente comparar, essa coisa minúscula aqui, que tem um raio da ordem de 10 quilômetros e uma massa da ordem de 1,5 a 2 vezes a massa do Sol. Portanto, é um objeto super denso. Muito bem. Então, a física nuclear, ou a física de hadrons, explica a vida das estrelas, tanto a fusão como a produção dos principais elementos químicos, e alguns dos remanescentes, como as estrelas de nêutrons, pulsares, e depois, numa aula aqui subsequente, a gente vai falar dos magnetares, que são estrelas de nêutrons com campos magnéticos ainda mais intensos. E explica também a produção de elementos químicos mais pesados, que vem tanto na explosão das supernovas, como na união dessas estrelas de nêutrons que a gente tem visto agora por meio da detecção das ondas gravitacionais, que também vai ser um assunto abordado mais para frente. Então, aqui é uma figurinha que mostra alguns dos elementos químicos, que são sintetizados. Então, a gente vê aqui em diferentes processos. Então, aqui nos raios cósmicos, a gente tem alguns dos elementos mais baixos, berílio, carbono 14, que é fundamental, a gente vai falar bastante do carbono 14 no curso de física nuclear, até o iodo, criptônio, etc. Nas explosões de supernova, a gente já começa, quando se explode uma bomba nuclear por aí, tem desde o carbono 14 até o plutônio. E se a gente fizer um reprocessamento nuclear em estrelas, a gente vai discutir isso também, a gente tem o iodo, que é um elemento muito químico utilizado como um radioisótopo para tratar câncer de tireoide, por exemplo. Muito bem, eu falei rapidamente das ondas gravitacionais, mas a história delas é muito interessante. E agora eu vou fazer uma abordagem só bem rápida, lembrando para vocês que em 2017 foi detectada a primeira onda gravitacional advinda da fusão de duas estrelas de nêutrons. Então, elas estavam orbitando uma ao redor da outra e se uniram. Foi um fenômeno que mandou informação para a gente de diversas formas, uma delas por meio de ondas gravitacionais. Então, foi um evento muito esperado, desde 1905, quando Einstein propôs as ondas gravitacionais, que a detecção desses objetos em algum momento foi esperada. Então, se a gente olhar agora para aquela nossa tabela de nuclídeos que eu mostrei, em termos do que se conhece de elementos químicos, que está aqui a famosa tabela periódica, a gente consegue ver que em azulzinho são os elementos que vieram lá do Big Bang. Depois em cor de rosinha, nos raios cósmicos. Depois em verdinho,
tem aqui várias delas nas estrelas de baixa massa. Quem produziu isso aqui foi o Cauã, e ele chamou essas estrelas de moribundas. Depois tem assim roxinho a fusão das estrelas de nêutrons, em amarelinho as explosões de estrelas mais massivas. Depois aqui eu não sei se a palavra explosão é a melhor, mas são as remanescentes aqui, né, nas anãs brancas, quando se geram essas anãs brancas. E depois tem aqui esses caras aqui, ó, que têm sido produzidos em laboratórios. É uma produção muito rápida, eles são detectados por meio do seu decaimento, então não são isótopos estáveis, mas estão aqui. E o que é que será que vai preencher aqui esse buraquinho da nossa tabela periódica, né? São os super heavy elements que estão aí sendo procurados em alguns laboratórios. Falando em super heavy elements, vou mostrar aqui um selo que foi produzido em homenagem ao Yuri Oganessian, que é um físico vivo, que sintetizou o oganessium. Então, se a gente voltar aqui para trás, o oganessium é o elemento 118, está aqui, ó, OG, e é um daqueles que só foi produzido em laboratório, né, por síntese humana, tanto quanto a gente sabe. E ele é detectado através dessa cadeia de decaimentos. Então, são partículas alfa, a gente vai abordar o decaimento alfa aqui também, são partículas alfa que são detectadas, e é por meio desse estudo da cadeia que se chega à conclusão que, de fato, esse cara foi produzido em algum momento, ou foi sintetizado e teve uma vida super rápida, efêmera, mas que deixou uma assinatura. Muito bem. Eu comecei aqui falando do modelo da gota líquida, né, ou da fórmula semi-empírica de massa, que tem vários parâmetros. Todos ou muitos dos modelos nucleares, então, são dependentes de parâmetros. E esses parâmetros precisam satisfazer propriedades nucleares, que a gente chama de bulk, porque são coisas assim massivas, a gente vai lidar com uma quantidade que a gente chama de matéria nuclear, e eu vou fazer uma descrição detalhada disso numa próxima aula. Mas essas propriedades nucleares, elas são conhecidas como a densidade de saturação, a energia de ligação, uma quantidade que a gente chama de simetria energia de simetria e as suas derivadas, e a tal da compressibilidade que eu já mencionei aqui. Então, vários modelos dependem de vários parâmetros diferentes, né? E a abordagem pode ser não relativística, que são chamados modelos tipo Skirmy, que na verdade me dão uma espécie de um potencial que pode ser colocado numa equação de Schrödinger e resolvido, ou modelos relativísticos, que dependem da solução da equação de Dirac para os férmions que estão ali envolvidos. E como é que a gente faz para escolher qual modelo utilizar? Então, os vínculos que devem ser satisfeitos são esses vínculos advindos das propriedades da matéria nuclear, que eu acabei de mencionar, e propriedades macroscópicas, se a gente utilizar esses modelos para descrever estrelas de nêutrons, por exemplo. Então, massa, raio, e agora a polarizabilidade de marés, que eu vou falar mais lá para frente, que são vínculos que vieram aí junto com as ondas gravitacionais detectadas. Mas então, moral da história. Eu tenho aqui um gráfico que mostra para vocês a energia de ligação por densidade. E ele tem essa cara, né? É um estado ligado que tem um mínimo. E aqui tenho vários modelos. Esse SHF são modelos do tipo Skirmy, não relativísticos, e o RMF são modelos do tipo relativístico. Todos eles querem satisfazer essas propriedades aqui nesse ponto. Agora, essa incompressibilidade, ela depende de uma derivada, certo? E a energia de simetria também depende de uma derivada. Então, modelos que têm exatamente a mesma energia de ligação no ponto de saturação, podem me dar, quando eu tirar a derivada, valores muito diferentes para essa incompressibilidade, porque vocês podem ver aqui que quando a gente vai para densidades mais altas, eles podem ter comportamentos muito diferentes. E se eu pensar em termos do diagrama de fases da QCD, eu também quero ir para temperaturas mais altas, né? Então, em temperaturas mais altas, isso também, esses modelos também vão ter comportamentos distintos.
A outra grandeza que é muito importante, que eu mencionei aqui, é a energia de simetria, né? Quando eu falei da fórmula semi-empírica de massa, tinha um termozinho lá, vamos voltar lá para ela, para a gente olhar. Tinha um termozinho aqui, ó, que eu falei que estava associada com a energia de simetria, né? Porque os núcleos, em geral, não são simétricos. É justamente essa energia de simetria que a gente pode estudar por meio desses modelos. Então, se eu pensar em termos da densidade de energia que descreve essa matéria nuclear, uma matéria infinita, ela pode ser expandida como sendo a matéria para energia de um núcleo, de uma matéria simétrica, então o número de prótons igual ao número de nêutrons, isso é escrito como fração de prótons, então a fração de prótons é meio a meio, na matéria simétrica, mais a energia de simetria vezes esse delta ao quadrado, onde o delta é a diferença entre as densidades de prótons e nêutrons, é proporcional à diferença entre as densidades de prótons e de nêutrons. Então eu fiz um gráfico para a gente tentar visualizar isso. Então aqui eu tenho a matéria nuclear, que nada mais é do que aquele gráfico que eu acabei de mostrar, e aqui tem uma matéria só de nêutrons. No ponto de saturação, a diferença entre esses dois gráficos é essa energia de simetria, certo? Que também pode ser escrita como uma derivada dessa energia da matéria, derivada segunda com relação à sua assimetria, que é essa criatura aqui, né? Então, quando essa matéria é simétrica, esse delta é zero. Então, primeiro a gente faz a derivada e depois toma o valor no ponto em que delta é igual a zero. De novo, essa energia de simetria, ela varia muito com os modelos que foram parametrizados, que usam parâmetros diferentes, certo? Então, a gente pode ver aqui uma diferença. Se eu olhar, isso aqui vai até 0,2, a densidade de saturação é entre 0,15 e 0,17. Então, aqui eu extrapolei um pouquinho, mas esse aqui é um gráfico que eu tirei da professora Gillian Stone. Ela extrapolou muito mais, ela foi até meio Fermis a menos 3, né? Então, vocês vejam que, de fato, essas diferenças podem ser brutais. Então, quais são os vínculos que têm que ser obedecidos, né? Então, um deles é a incompressibilidade, que vem de experimentos que envolvem ressonâncias de monopolo isoescalares, ressonâncias gigantes de monopolo isoescalares, ou ressonâncias de dipolo gigantes isovetoriais. Gigantes é porque elas são maiores do que as outras ressonâncias, então elas são vistas, percebidas de forma indubitável. A energia de simetria e a sua primeira derivada, que a gente chama de slope, né, ou inclinação, ela pode ser obtida a partir de dados que vêm de colisões de íons pesados ou de ressonâncias de dipolo pigmeu, então só as pequenininhas, ou de estados isóbaros análogos, então tem estados que têm o mesmo número de bárions e assim por diante. Essa incompressibilidade, ela tem uma parte que ela depende do isospin e ela vem do que a gente chama de espessura da estrela de nêutrons, que é o quê? Vamos mostrar aqui, depois eu vou voltar a falar desse assunto. Vamos voltar aqui nessa figurinha aqui. Aqui. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma densidade de nêutrons maior que uma densidade de prótons. Então, eu tenho um raio para os nêutrons que é maior do que o raio dos prótons, né? Para núcleos pesados. Isso é chamado de pele de nêutrons, certo? Então, esses dados são dados que estão sendo tirados constantemente aí em determinados laboratórios, né? No Jefferson Lab, isso tem um grupo que se dedica só a isso, nos Estados Unidos, e isso também dá informação sobre que a gente pode usar para vincular as nossas equações de estado. Bom, moral da história, 240 modelos não relativísticos com parametrizações diferentes foram avaliados num paper aqui, e 16 deles foram aprovados com relação a esses dados experimentais. 263 modelos relativísticos também foram avaliados nesse paper aqui, e 35 deles foram aprovados. Isso é, tem um monte de modelos que só servem, e mais ou menos, para descrever energia de ligação e saturação.
quando a gente quer avaliar qualquer outro dado experimental mais a fundo, eles falham em um e outro, e só esse número pequeno de modelos relativísticos é que consegue reproduzir todas essas grandezas nucleares experimentais de forma satisfatória. Bom, quais são os principais modelos, os principais problemas dos modelos de Skirmy, né? Um deles é que as equações de estados derivadas com formalismos não relativísticos, em geral, valem para densidades nucleares baixas. Se a gente quiser aplicar isso para descrever estrelas de nêutrons, eu mostrei que a densidade é bem alta, muitas delas se tornam não causais, o que significa que a densidade do som, que é calculada por meio da pressão no meio, ela é maior do que a velocidade da luz naquele meio. Pode ser, né? Então, esse é um problema. O outro problema é que a energia de simetria diminui muito a densidades da ordem de 3 vezes a densidade de saturação, o que é um outro problema também, se a gente quiser olhar para os resultados, aplicar esses modelos em estrelas de nêutrons, né? Isso nada mais é do que essa curvinha que eu mostrei aqui, ó, diminui muito, né? Então, não funciona. Portanto, os meus preferidos são os modelos relativísticos e é com eles que a gente vai trabalhar mais para frente nesse curso. Então, as principais vantagens é que os mesmos modelos podem ser aplicados tanto para descrever física nuclear normal, baixas densidades, como matéria estelar, como reações de íons pesados. Eles são naturalmente invariantes de Lorentz, portanto são causais. Eu não tenho esse problema da velocidade do som ser maior do que a velocidade da luz. Se eu quiser trabalhar com temperatura, as antipartículas aparecem naturalmente no formalismo, e eu posso tratar graus de liberdade mesônicos de forma explícita, e a gente vai lidar com vários deles também ao longo do curso. Muito bem. Então, se eu for pensar de novo sobre a estrutura e a evolução dos objetos compactos, quem são os objetos compactos? São os meus remanescentes estelares, né? As anãs brancas e as estrelas de nêutrons em especial. Os buracos negros necessitam da força nuclear, necessitam da relatividade geral, não basta a força nuclear, e portanto a gente não vai abordar aqui nesse curso. Eu consigo ter então equações de estado que descrevam bem esses objetos. Então eu tenho as propriedades estáticas como raio, massa, momento de inércia bem descritos. Eu sei quais são as condições para a nucleossíntese. A gente consegue ver uma evolução dinâmica da supernova, né? Então fazer evolução estelar com equações de transporte. E a gente também só com a equação de estado simples consegue ver quais são as energias envolvidas, qual a composição química e coisas desse tipo, né? A gente vai discutir aí ao longo do curso. A gente costuma chamar esses modelos de RMF, Relativistic Mean Field Approximation. E os passos usuais são tratar esses campos mesônicos que fazem a intermediação entre os bárions. A gente vai lidar com isso de uma forma melhor mais para frente. Classicamente, só os campos mesônicos, né? Para os campos bariônicos a gente resolve a equação de Dirac. A gente pode usar mecânica analítica e usar as equações de Euler-Lagrange para obter as equações de movimento, e para isso, em geral, a gente leva em conta a invariância translacional e rotacional, e a partir do tensor energia-momento a gente consegue a equação de estado. Então, a equação de estado que é obtida aqui, ela é basicamente dependente da densidade de energia, da pressão e da densidade bariônica. Quando a gente coloca isso nessas equações que são chamadas de equações de Thomson, Oppenheimer, Folkoff, e que foram deduzidas para fluidos especiais, né? Então fluidos isotrópicos, homogêneos, simétricos, a gente consegue como resultado massa e raio da estrela, densidade central também e outras grandezas. Bom, eu falei um pouquinho na união das estrelas de nêutrons, né, para dar a emissão de vários sinais, inclusive as ondas gravitacionais. Aqui tem uma figurinha que eu roubei, né, peguei emprestado da professora Francesca Gominelli,
que eu acho que é super bem feita, então, ao invés de eu fazer uma parecida, eu uso a dela, que fala sobre as tais polarizabilidades de maré. Então, tem aqui, nessa figurinha, né, duas estrelas de nêutrons se unindo e depois se juntando, né, e emitindo um monte de informação. Então, esse campo de maré, ele é gerado porque uma delas, do sistema binário, induz um momento de quadrupolo de massa que se acelera durante o que se chama coalescência, né, esse começo de fusão, e o tempo dessa coalescência é determinado por essa polarizabilidade de maré que é dado por essa expressão aqui. Esse lambda é uma grandeza, nesse caso adimensional, ele vale 2/3 desse K2, que é chamado de número do amor, love number, na verdade, second order, esse aqui é o número de love de segunda ordem. E esse número do amor é porque love é o nome da pessoa que desenvolveu parte dessa teoria. Esse seu é a compacticidade da estrela. Então, compacticidade é uma razão entre raça e maio ao quadrado, entre raio e massa ao quadrado. Aqui raio, massa, e aqui é G, que é a constante gravitacional, a quinta potência. Para calcular isso aqui, então, eu preciso da massa e do raio, preciso de uma equação de estado, certo? E, na verdade, essas coisas, em geral, são resolvidas junto, né, consistentemente com as equações de Thomann, Oppenheimer, Volkoff. Então, vou voltar àqueles testes das equações de estado. Dos 263 que foram testados, modelos relativísticos, eu já falei aqui, 35 foram aprovados. Desses 35, a gente deixou um de fora, porque ele era um modelo sem essa interação de médios. Testamos 34, 15 foram aprovados, quando a gente os confrontou com massas e raios que estão sendo detectadas recentemente. E 24 foram aprovados quando a gente os confrontou com essas polarizabilidades de maré. Mas só 5 satisfazem isso e isso ao mesmo tempo, né? Eu vou mostrar aqui uma figurinha que diz o seguinte. Então, tem aqui todos aqueles modelos, eu quero que eles cheguem aqui nas duas massas solares, e aí só alguns deles chegam. E com relação à polarizabilidade de maré, o que eu quero é que esses modelos caiam aqui, quero para cima dessa curva, né? E aqui dá 90%, e aí se eu olhar quantos que caem aqui entre 50% de confiabilidade e 90% de confiabilidade, eu tenho muitos deles, mas só 5 deles cruzam essa linha e caem aqui dentro. Ainda tem mais coisas que a gente precisa entender como funcionam, né? Recentemente, uma estrela de massa entre 2,7 e 2,28 massas solares foi identificada. Isso significa que isso está acima ainda dessa curva. Então, menos modelos vão satisfazer isso aqui. Isso porque eu ainda não falei do quebra-cabeça dos híperons, que é uma coisa que vai ser discutida aí lá no final do curso, quando a gente entender mais da estrutura nuclear. Quando a gente coloca híperons na equação de estado, e eles são esperados, né? Então, quem são híperons? São hadrons, que além de ter quarks U e D, como os prótons e nêutrons, também têm estranheza. Então, quando a gente coloca os híperons ali, eles transformam a equação de estado numa equação de estado mais suave, o que depois que a gente faz usa essa receita de usar a equação de Thomann, Oppenheimer, Volkoff, significa que a massa máxima da estrela diminui, então vai na direção oposta a essas massas mais altas. Bom, então o que a gente sabe da equação de estado para aplicações astrofísicas, né? A gente sabe qual é o comportamento temperatura zero, qual o comportamento de matéria simétrica e de matéria só de nêutrons, qual o comportamento de matéria pouco densa, e na densidade da matéria estelar, onde a gente ainda precisa de uma coisa que se chama equilíbrio químico, porque os nêutrons tendem a decair em prótons, mas os prótons também nesse processo pode decair em nêutrons, essa coisa tem que ficar estabilizada. E a gente conhece um pouquinho sobre a fase não homogênea, que a gente chama de fase pasta, que eu vou falar a seguir. Ainda precisamos melhorar
encontrar uma equação de estado, então, que satisfaça tudo naquele diagrama de fase estaquecida em termos da temperatura e do potencial químico, e seria ideal a gente identificasse um modelo único, né, que descrevesse tudo, mas isso ainda está para se ver. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura da estrela de nêutrons, né? Essa figurinha foi feita pelo Danny Page, que é um físico que trabalha no México, e ele mostrou aqui qual deve ser a estrutura de uma estrela de nêutrons, que é diferente, também a história é a estrutura tipo uma cebola, né? Mas é diferente da estrutura de uma estrela que está fundindo, que eu mostrei lá no começo, né? Essa estrela tem um caroço, uma parte central que pode ser só de quarks, pode ser um condensado bosônico, podem ser hadrons. Aí ela tem uma parte que a gente chama de inner crust, a crosta interna, que pode ter essa estrutura, muito provavelmente tem essa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura da fase pasta, e tem uma fase que é a crosta externa, onde a gente também tem clusters. Então são várias estruturas que se baseiam na equação de estado nuclear, distintas, que existem aí, possivelmente, numa estrela de nêutrons. Eu vou falar especificamente dessa fase pasta, que ele chama de queijo suíço, aqui ele chama de espaguete, né? Aqui, enfim, a ideia da fase pasta é que é um sistema frustrado. Então, frustrado significa que quando a gente faz a conta, existe a possibilidade de mais de um estado fundamental. Então, a gente tem que olhar, ou mais de um estado ligado, a gente tem que olhar o de mais baixa energia para identificar o verdadeiro estado fundamental. E a história de pasta vem de que existe essa estrutura aqui, né, que se chamou de droplet, gotinhas, né, em analogia com a bolas de carne, almôndegas em 3 dimensões. Depois tem aqui o espaguete, em analogia com o penne, né? Então, o espaguete é sólido num molho de tomate, o penne tem essa coisa furada ali dentro, né? Então, ele é sólido fora e com uma densidade menor dentro. E tem aqui a fase pasta, né? Uma estrutura unidimensional. Bom, então essa fase pasta é o estado fundamental quando a sua energia livre, quando eu tenho um estado com temperatura, é mais baixo do que a sua energia na fase homogênea correspondente. E temperatura zero, energia livre, a temperatura é zero, energia livre nada mais é do que energia de ligação, né? Então aqui um gráfico que mostra isso, então aqui pontilhado a fase homogênea, e aqui com essas diferentes cores, a fase pasta, com diferentes geometrias. Então, a gente tem aqui, ó, temperatura zero, primeiro 3D, depois 2D, 1D, fase homogênea. Quando a gente aumenta a temperatura, tem primeiro uma fase homogênea, significa que esse gráfico cruza aqui assim, ó. Então, tem aqui primeiro uma fase homogênea, 3D, 2D, 1D, fase homogênea, e a temperatura mais alta, vocês podem comparar essa com essa, vocês vão vendo que essa fase passa, vai encolhendo. Portanto, chega uma temperatura onde ela de fato não existe, eu só teria essa fase homogênea. Então, ela deve ter sido criada na evolução estelar durante o resfriamento da estrela. Ainda com relação a essa fase pasta, que tem uma equação de estado completa, densidade de energia por pressão, aqui a tal da crosta externa. Entre esses dois asteriscos é a crosta interna, então aqui tem diversos modelos que representam isso, um com pasta e outro só uma interpolação de dados, e daqui para frente a fase do caroço, né? A fase hadrônica. Então percebam que na fase externa, mesmo que eu use diferentes modelos, eles não variam muito. Nessa fase interna eles variam um pouco, mas aqui nessa fase da crosta eles variam bastante. Então que efeito eles têm na hora que eu for estudar as polarizabilidades de maré, né? Que é quando essa parte externa entra na nossa conta. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, eu tenho aquele love number, o K2, vamos olhar que os dois vermelhinhos é um modelo com pasta e um sem pasta, e os dois pretos, um aqui e o outro aqui, um com pasta e o sem pasta, a gente vê que é perceptível. Mas como esse número entra lá, ainda multiplicado por uma grandeza que vai à quinta potência,
na hora que a gente olha para esses resultados aqui, a gente vê que aqui tem pouca diferença e aqui não tem praticamente nenhuma. De onde a gente conclui que para esse estudo em especial, essa fase pasta não é muito relevante, então uma interpolação qualquer pode fazer o papel dela. Mas, se a gente quiser estudar equações de transporte, né, condutividade térmica dessas estrelas, oscilações, de fato essa fase pasta ela é importante. E essa aproximação que eu acabei de mostrar para vocês é uma aproximação muito pobre, porque ela diz que essas geometrias aparecem uma de cada vez. Mas existem trabalhos super bonitos, né, feito aqui pelo André Schneider e seu ex-orientador, Horowitz, que mostram que, na verdade, elas podem coexistir. Então, tem uma simulação, que também depois eu vou mandar para vocês, não me esqueçam de cobrar, né? Duas coisas que eu prometi, né? O filme sobre ajuste de dados e o outro da simulação. Então, quando vocês estiverem assistindo essa aula, lembrem de me pedir isso, porque provavelmente eu não vou lembrar, mas são importantes e essa simulação mostra que essas fases coexistem. Portanto, existe uma outra abordagem onde eu escrevo essa nova grandeza em termos da energia livre menos o potencial químico dentro da fase que foi clusterizada, certo? E aí eu olho quais são as probabilidades que eu posso encontrar, então eu normalizo isso, então essa expressão agora não vem muito ao caso, e aí eu somo sobre todas elas, e se eu fizesse essa conta, eu vejo que, de fato, eu posso encontrar a fase 3D coexistindo com a fase 2D, né? Então, aqui eu tenho diferentes temperaturas, 3D e 1D em 1 MeV, que são essas sólidas, e em 5 MeV, que são essas pontilhadas. E aqui numa outra densidade, né, um pouquinho maior, eu vejo que eu tenho a 1D coexistindo com a 2D, né? Então, e isso aí sai numericamente bem rápido e tem uma física mais rica que pode ser levada em conta sem aquelas simulações que ficam meses rodando no computador para a gente ter essa coexistência de geometrias. Muito bem, estou indo aí para o fim do que eu quero falar, está sendo um assunto longo, né? Mas isso aqui mostra para vocês também uma recente detecção de ondas gravitacionais, de um cara que claramente é um buraco negro, 23 massas solares, e outro que não se sabe. Talvez o menor buraco negro já encontrado ou a estrela de nêutrons mais massiva. O menor buraco negro, porque até agora o menor deles tinha massas solares, e esse cara tem 2,6 massas solares, e a mais massiva, estrela de nêutrons, porque até agora a mais massiva é aquela que eu mostrei lá atrás, que tem menos de 2,5 massas solares. Então, nesse conhecido como intervalo de massa, entre 2,5 e 5 massas solares, nenhum objeto compacto tinha sido detectado, e agora foi. Então, abre uma nova janela de curiosidades para a gente tentar interpretar o que é que tem aí. Se de fato for uma estrela supermassiva, eu vou mostrar para vocês que as equações de estado com base na física nuclear estão no limite do que a gente acredita ser bem feito, né? Então, a gente ainda pode aprimorar um pouquinho para subir essas massas. Então, é uma coisa que provavelmente vai ser feita. Mas existe uma outra opção. É substituir aquelas equações que eu chamei de TOV por equações que descrevem uma gravidade modificada. Então, essa gravidade modificada, em geral, existem várias propostas. Elas foram escritas em cima da gravidade. Normalmente, elas têm um parâmetro que pode ser ajustado. Nesse gráfico aqui, por que elas ganharam espaço, né? Porque elas podem ser mais úteis na descrição aí da matéria escura, energia escura e outras coisas que a gente tem tido dificuldade de explicar e que comprovadamente existem. E nesse gráfico aqui, é um trabalho feito recentemente aí com o Clésio, que mostra uma gravidade modificada que se chama Raston e Rainbow. Então, foi a união de duas propostas, uma proposta
teoria de Russell, outra proposta por uma teoria conhecida como Rainbow. Então, essas duas coisas foram unidas para explicar, para substituir a TOV. E aí a gente vê, ó, o resultado da TOV está aqui, ó, esse em roxinho. E dependendo dos parâmetros dessa teoria, a gente consegue tanto objetos menos massivos como objetos muito mais massivos. A grande coisa interessante é que a gente consegue um objeto bem massivo, mas que tenha esse comportamento que faz assim, essa curva aqui, ó, com o mouse. Significa que num objeto de 1,4 massas solares, que é a estrela canônica, eu consigo ter um raio baixo, que também é uma outra coisa que tem sido detectada. E nesse caso a gente pode acomodar os híperons com mais facilidade, sem ter que lidar com o tal do quebra-cabeça dos híperons. Muito bem, então o que eu falei para vocês foi que a gente quer descrever várias partes desse diagrama de fases da QCD com base na física nuclear, né? Então, já falei um pouquinho sobre isso aqui, falei um pouquinho sobre isso aqui, e aí ao longo do curso a gente vai falar de outros aspectos. Bom, o que eu quero terminar dizendo hoje é que a física de hadrons é um campo muito rico, que tem um monte de aspectos que precisam ser investigados, que vão desde diferentes temperaturas e potenciais químicos, né, dessa diagrama de fases da QCD, que podem ser bem descritos por ela. Mas, quando eu vou analisar, eu preciso saber outras coisas. Eu preciso de termodinâmica, preciso de mecânica estatística, eu preciso de dados da astrofísica, além dos dados da física nuclear. Então, modelar essa física hadrônica ainda é um desafio, porque a física evolui e essa modelagem está tendo que se adaptar, mas está caminhando para coisas cada vez mais bem descritas. É isso. Então, eu quero aqui agradecer o CNPq, que me apoia desde que eu me conheço por gente, ou que eu me conheço por física, a UFSC, né? Essa aula aqui é feita aqui para o curso da UFSC, e o INCT de Física Nuclear e Aplicações, que tem ajudado aí a física nuclear no Brasil a tomar uma dimensão um pouquinho maior. Por hoje é isso, e aí a gente ainda vai ter mais 2 aulas assim, bem globais, antes de entrar na especificidade do curso aí de nuclear.